está conosco o Vinícius Torres Freire, nosso comentarista de economia, e a questão é exatamente o peso que as questões da economia tiveram nesse primeiro turno da eleição. Dilma carregou isso na bagagem e foi cobrada na urna na hora do voto? Olha, é difícil dizer e a gente sempre é preciso relativizar um pouco o que a gente chama de peso da economia. Só para fazer uma lembrança histórica, em 98, o Fernando Henrique concorreu à reeleição, a economia estava horrível, o consumo das pessoas estava caindo, o desemprego era muito grande e o ambiente econômico era muito tenso. O Fernando Henrique ganhou. Agora, nessa eleição, a economia está mal em certo sentido, mas na vida concreta das pessoas nem tanto. Não, o desemprego está baixo, o consumo continua subindo, a renda continua subindo, o desemprego é menor em décadas. A economia teve influência em alguns setores, em algumas cidades, mas eu acho que a discussão dessa eleição não foi econômica. Existe uma rejeição muito maior ao andamento da condução das políticas em geral no país, principalmente nas grandes cidades, onde a Dilma perdeu muito voto em relação a 2010. Mas isso porque nas grandes cidades o nível de percepção do eleitor é outro? É diferente. Os eleitores mais dependentes do Estado, os eleitores que tiveram mais benefícios sociais e mais aumento de renda foram os mais pobres. Os mais pobres estão concentrados em outras regiões que não em São Paulo. São Paulo é uma região um pouco mais avançada em termos econômicos. Em São Paulo e na cidade de São Paulo tem uma dependência, uma relação muito maior com o setor privado. As pessoas dependem um pouco menos do Estado. E a vida das empresas e a vida econômica em São Paulo está um pouco pior que na média do Brasil. E teve outras reações. As grandes cidades estão irritadas com o sistema em geral. Elas estão irritadas com a qualidade de vida, com a infraestrutura ruim do transporte. A gente viu nos protestos de junho de 2013. Então, a coisa é um pouco mais misturada. Acho que a sensação econômica, a crítica econômica a Dilma é maior nas grandes cidades e as grandes cidades são mais irritadas com o poder federal. Mas no segundo turno, se prevalecer, o que tudo indica, Aécio e Dilma, Aécio tem feito duríssimas críticas à política econômica de Dilma Rousseff, dizendo que ela termina esse primeiro mandato, esse mandato de 4 anos, pior do que quando ela entregando um Brasil pior do que aquele que ela recebeu, e vai citando o PIB, a inflação no teto da meta e etc., e vai apontando esses dados da economia. Nós devemos ter aí devemos supor que no segundo turno as questões da economia é que vão prevalecer mais do que esses ataques emocionais do primeiro turno? Olha, como a gente pôde ver nessa eleição, o eleitor é muito imprevisível, muito mais imprevisível do que a gente imaginava. Agora, vai ter essa discussão, o Brasil está pior em termos macroeconômicos, nos grandes números. A economia está crescendo menos, muito menos que na média do que cresceu nos anos Lula. É um dos menores crescimentos da história na média do presidente. A inflação está alta, mesmo com o crescimento estando baixo. Agora, como eu disse, para a grande maioria da população, a renda cresceu, o consumo continua crescendo e é o desemprego mais baixo da história. Esse discurso vai afetar algumas pessoas que pensam mais no futuro, mas as pessoas que estão pensando mais no presente, em termos concretos, talvez não se comovam. Talvez, se o candidato da oposição apresentar uma ideia de futuro que faça as pessoas acharem que a alternativa é melhor, pode ser. Mas tem muita gente que está satisfeita. O fato é que a Dilma vai estar tendo 44% dos votos. Entre os mais pobres, quem ganha até 2 salários mínimos, 50%. Então, ela tem um eleitorado firme, uma base muito firme. Tanto que ela está ganhando, mesmo o Aécio sendo se recuperado de maneira surpreendente, ela está com 45% dos votos, vai com 30%. Ainda assim, é claro que a oposição somada, pelo menos a Marina e Dilma, ultrapassa a Marina e Aécio ultrapassa a Dilma. Tem uma crítica, ou nunca um presidente chegou... um candidato de ponta chegou num nível tão baixo de votos para o segundo turno, quer dizer, a possibilidade de transferência de votos para isso é muito maior que para Dilma, mas essa área econômica talvez não seja decisiva nesse sentido. Tem muita gente satisfeita com o presente. A ideia é, talvez, se o candidato falar do futuro para essas pessoas que estão na base da Dilma, talvez ele ganhe essa discussão por aí. Muito obrigada, Vinícius. Obrigado a você. Uma boa noite.